Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre como você fazer renda através da OKR, como você criar uma estratégia para você ter resultados, tá? Para você hoje, como o próprio nome do canal já diz, para que você possa ganhar 10 mil ou mais de salário. Sim, é possível. E eu vou passar para vocês aqui algumas estratégias que são extremamente eficazes, claro, se colocadas em prática, que fará com que você tenha resultados, tá? Você possa construir realmente liberdade financeira. Quem de nós não quer ter dinheiro sobrando no final do mês, né? Quem de nós não quer ter realmente liberdade para decidir o que comer, o que vestir, quando viajar, o que comprar, poder ter seus desejos realizados? Então eu vou mostrar para você que isso é possível, tá? E como fazer isso de maneira estratégica e inteligente. Para você que ainda não me conhece, para você que está acompanhando através das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube, eu sou a Doutora Sniper, sou diretora de marketing social da OPBR e da OPBR Pay. E hoje nós vamos bater um papo, tá? Eu sou especialista em análise comportamental e estratégias de venda. Tenho mais de 20 anos na área de venda e vou passar para vocês aqui hoje algumas técnicas que já me fizeram faturar muito dinheiro. Eu vou passar para você de forma totalmente gratuita. Então fique comigo até o final, que eu tenho certeza que os fundamentos que eu vou passar aqui para você hoje vai te dar um excelente direcionamento para você também começar a ter o seu faturamento, tá? Antes de mais nada, deixa eu contar uma história para vocês, tá? Para ilustrar essa situação. Quando eu comecei na área para você que ainda não sabe, eu tenho 9 anos de experiência no mercado imobiliário. E quando eu comecei no mercado imobiliário em 2012, eu encontrei um grande desafio. Por que eu estou contando essa experiência para vocês? Porque vai ser muito comum acontecer com vocês, isso é muito normal e eu quero que vocês sintam segurança para entender como quebrar essa barreira. É muito comum que no começo, quando você está começando num projeto novo, numa situação nova, que você se sinta desconfortável e principalmente que você encontre desafios nessa trajetória. Aquele não do primeiro cliente, aquela dificuldade de transpor uma barreira, aquelas situações que você olha aquele momento e fala assim, talvez esse negócio não seja para mim. Por que eu quero compartilhar isso? Para mostrar para vocês que existe desafio, tudo que você fizer existe desafio. Se você começar o emprego registrado, você vai encontrar desafio. Se você começar o seu próprio negócio, você vai encontrar desafio. Um relacionamento, a gente encontra desafio. Tudo a gente encontra desafio. Agora nós podemos paralisar diante desse desafio e desistir, ou podemos criar estratégias e continuar nesse processo e ter cada vez mais e mais resultados. Quando em 2012 eu decidi entrar para o mercado imobiliário, que foi através do mercado imobiliário que eu desenvolvi uma metodologia, a metodologia Sniper, que hoje eu passo para as pessoas, que eu transmito para os meus clientes. Quando eu comecei lá, eu encontrei um desafio tremendo, maior do que eu imaginava. Imagine, primeira coisa, apesar dos vários anos que eu tinha de experiência em vendas, eu não tinha os cursos que eu tenho hoje, as capacitações que eu tenho hoje. O primeiro desafio. O segundo, eu nunca tinha trabalhado com imóveis. Eu estava começando no mercado imobiliário. Então era um tremendo desafio já. Então você já começar algo que você vendeu um produto que você nunca vendeu. Nós estamos falando de um produto de alto valor agregado. Nós estamos falando de um produto em que não é qualquer perfil de pessoa que consegue comprar esse produto. Então já começa aqui. Você começa a ter que criar filtros para conseguir encaixar um determinado perfil de cliente naquela situação. E, depois disso, ainda conseguir que o banco autorize que esse cliente faça financiamento. Então, eram vários desafios. Mas não parava por aí os desafios. Se fosse só isso, você ia criando mecanismos, ia treinando, descobrindo o que é que o banco autoriza, o que é que o cliente quer, e seria mais fácil. Eu encontrei um outro desafio. Eu estava entrando para trabalhar numa grande construtora, mas uma grande construtora, uma construtora nacional, muito grande, porém, e justamente na região em que eu morava, essa construtora estava passando também pelo seu maior desafio.
Agora imagine, eu estava num desafio profissional de me enquadrar numa nova profissão, ao mesmo tempo em que eu estava vivenciando o momento da construtora que também estava enfrentando os seus próprios desafios. Então eu tinha que superar os meus desafios e os desafios também da construtora. E era assim, não era uma cidade específica que estava tendo problema, eram todas as cidades circunvizinhas, aonde tinha um produto que estava sofrendo um baita de um desafio. E esse desafio envolvia TV, envolvia muitos clientes insatisfeitos, eram vários problemas que eles também não conseguiam resolver naquele momento. E as pessoas que entraram juntamente comigo, as pessoas que fizeram o curso juntamente comigo para entrar nessa construtora, a maioria desistiu porque falou, não, eu estou entrando justamente no momento mais desafiador, eu não vou enfrentar esse desafio. Já eu pensei de uma maneira diferente. Eu olhei e falei assim, nossa, mas o desafio, eu gosto de desafio. Não é à toa que hoje eu me chamo Doutora Sniper, porque eu gosto de desafio. Eu gosto de tudo aquilo que as pessoas dizem que não vai dar certo, é aquilo que eu gosto de investir. É aquilo que eu gosto de fazer. E aí eu falei, não, deve ter alguma coisa aí. E eu me recordo até hoje que o meu primeiro cliente foi o meu maior desafio, porque era convencer ele a comprar no momento em que estava tudo sendo contra, ia ser difícil. Mas ao mesmo tempo ele foi a pessoa que mais me ajudou a crescer profissionalmente. Por quê? Porque ele também tinha sido um profissional da prefeitura, do departamento de obras. Então ele pôde me ajudar a encontrar quais eram as dificuldades que aquele produto tinha, de que forma que eu podia mostrar para as pessoas a solução. E aí o que eu fiz? Eu usei daquela oportunidade, eu usei daquele desafio, uma oportunidade para crescer profissionalmente. E aí eu comecei a buscar informações dentro da empresa, eu comecei a buscar o que a empresa estava fazendo para mudar aquela situação. O que a empresa estava fazendo para mostrar que aquilo era diferente. Então eu não me apeguei ao problema, eu me apeguei à solução. E aí o que eu percebi? Que externamente, quando você olha um grande desafio, você não consegue imaginar que existem soluções sendo planejadas. Mas quando eu comecei a querer entender aquilo que não era o meu setor, mas era o setor que poderia me ajudar, o que era o meu setor? Meu setor era vender. Esse era o meu setor. Só que, quando você trabalha no mercado imobiliário, você não pode se atentar somente a uma coisa. Você tem que atentar ao contexto geral. E aí, quando eu comecei a me atentar ao setor de construção, a compreender, a conversar com os engenheiros, eu percebi que eu poderia usar aquilo tudo como argumento para os meus clientes. E eu comecei a mostrar, olha, tá vendo esse problema aqui? Eles estão fazendo dessa forma. Tá vendo esse problema aqui? Eles estão ajustando dessa forma. O que eu quero dizer isso para você? Muitas vezes a gente não se apega aos detalhes do produto, do serviço, da situação em si que a gente está oferecendo para o nosso cliente. A gente se apega somente ao desafio. Somente as objeções que o cliente pega. A gente não estuda a fundo qual é a solução que eu estou me propondo a entregar, ou que o meu produto, ou que a empresa que eu trabalho está se propondo a entregar para o cliente. E aí no primeiro obstáculo, você já congela, você já trava, você já fala assim, opa, não vou conseguir fazer mais nada. Não tem como eu transpor aqui. Tudo tem. Se você conversar hoje com os maiores investidores, com os maiores empresários, com os maiores players do mercado, com as pessoas que são muito bem sucedidas, vocês vão ver que eles têm problemas inúmeros, muito maior do que a gente imagina. Agora, o que os torna cada vez mais ricos é a capacidade de buscar soluções quando um problema aparece. Quanto mais problemas eles resolvem, quanto mais soluções eles criam, mais dinheiro eles ganham. E foi naquele momento que eu entendi essa sacada. E eu não tive ajuda. Eu não estou tendo essa orientação que eu estou passando para vocês. Eu fiz isso de forma sozinha, automática. Eu comecei a criar aquele mecanismo de buscar soluções. Então, toda vez que o cliente me apresentava uma objeção, eu não como por tal coisa, eu tinha uma solução, eu buscava uma solução. Eu não quero por tal motivo. Eu acho que isso é um problema. Então, eu ia buscando soluções. Por exemplo, muitas pessoas na época não se atentaram que a construtora estava mudando o método construtivo porque aquele problema que eles encontraram tinha uma solução.
Só que eles não tinham visto essa solução antes. Eles precisaram passar pelo problema para encontrar a solução depois, alternativa. E tornaram-se referência no mercado. E aí, quando eu comecei a usar esses argumentos com o cliente falou assim, nossa, que sacada genial. Nossa, agora vale a pena investir nesse produto. Então, eu mostrava para as pessoas o que estava nos bastidores daquele produto, daquele serviço, daquela situação. Só que para isso eu tenho que entender e tenho que buscar compreender o que eu estou oferecendo para os meus clientes. Só assim, conseguir alcançar 10, 15, 20 mil vai ser fácil para você. Vai ser fácil. Quando eu falo a palavra fácil, é porque vai ser fácil. Mas desde que você se dedique a entender que você não vende um produto, você vende uma solução. Eu não vendia imóvel, eu vendia uma solução para o cliente. O cliente queria sair do aluguel, eu tinha solução para ele. O cliente queria fazer um investimento, eu tinha uma solução para ele. O cliente queria fazer queria fazer um upgrade de imóvel, eu tinha solução para ele. Eu vendia a solução. E quando eu mostrava para o cliente a solução que o meu produto, que o meu imóvel, que o meu apartamento, a minha casa oferecia, o cliente conseguia entender que a necessidade dele tinha uma solução. Que o objetivo dele tinha uma solução. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Que se eu quero ter um salário de 1.000, 2.000, 10.000, 15.000, eu preciso entender qual é o tipo de problema que eu estou interessado em resolver. Porque as pessoas vão sempre colocar obstáculos. Isso é muito comum. É muito normal. Lembra que eu estava aqui comentando com vocês? Quando eu comecei, o obstáculo das pessoas lá atrás, em 2012, era que a construtora não gerava confiança nas pessoas. As pessoas não confiavam em comprar um imóvel. Por quê? Porque a construtora estava com muitos problemas. Só que quando eu fiz a lição de casa, que eu fui entender de fato o que era a construtora, de fato que a construtora na época já tinha mais de 30 anos de mercado, que ela era uma empresa de capital aberto. Então, quando eu comecei a entender tudo que englobava a construtora, eu comecei a usar o argumento do cliente contra ele. Eu falei assim, tá, mas o seu medo tem fundamento? E tem um outro detalhe. Além da construtora, existe um banco por trás fazendo todo esse procedimento. Fazendo todo esse processo. Então, eu comecei a mostrar para o cliente que aquele medo dele não teria fundamento. Por quê? Porque existia toda uma estratégia por trás para que ele tivesse segurança na aquisição dele. É a mesma coisa hoje no mercado da OPBR. É a mesma coisa hoje um investimento em criptomoeda. Muitas pessoas falam para mim assim, mas o meu cliente tem medo de investir em criptomoeda. Mas você entende o que é a sua criptomoeda, a criptomoeda que você está querendo oferecer? Você entende qual é a estrutura por trás? Você entende como é que o mercado está evoluindo? Você entende, por exemplo, que o real que a gente conhece hoje já existe o real digital e que muito em breve a gente vai estar fazendo essa transição automática, saindo do físico para o digital, ou seja, as pessoas obrigatoriamente terão que entrar para o digital? Quando você entende tudo isso, você começa a ter argumentos para mostrar para o cliente que o medo, o receio dele não tem fundamento. Quando eu falo o receio e o medo dele não tem fundamento, é que ele até pode ter medo, porque é normal ele sentir medo e ele precisa ter esse medo para que ele não caia em situações que possam prejudicar ele. Mas o receio dele com relação ao nosso produto e a oportunidade que você está mostrando para ele é mínimo. Por que é mínimo? Porque você começa a pontuar para ele situações das quais ele vai olhar e falar, não, realmente, o negócio de vocês é um negócio diferenciado. O produto de vocês é um produto diferenciado. A situação de vocês, o que vocês estão querendo mudar, o problema que vocês estão querendo resolver, faz sentido. Mas para isso eu preciso primeiro conhecer o meu produto, conhecer o negócio do qual eu estou envolvido, e eu também preciso conhecer o cliente. Eu preciso entender o cliente.
Porque muitas vezes a gente barra no primeiro não. Na primeira dificuldade a gente barra. Quando as pessoas chegavam lá para mim e falavam assim, nossa, mas como você conseguiu fazer a sua primeira venda e uma venda boa em 20 dias sem conhecimento nenhum de mercado imobiliário? Eu falei, primeiro, eu conheço o meu cliente, segundo, eu conheço a empresa e o produto pelo qual, porque eu estudei muito, entendeu? Eu estudei muito mesmo o produto pelo qual eu estava oferecendo para o cliente. Terceiro, eu entendo de pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, por quê? Porque as pessoas, elas têm sentimentos, elas têm medos, elas têm desejos, elas têm frustrações. Quando eu passo a conhecer as pessoas, o que acontece? Eu começo a criar formas de me comunicar com ela para resolver o problema dela. Eu tenho que entender que, apesar de ser um produto que encaixa na vida de todo mundo, cada um ele se encaixa de uma maneira diferente. É a mesma coisa investimento. As pessoas focam no produto criptomoeda. Ah, mas o fulano não gosta de criptomoeda. Peraí, esquece a criptomoeda. A criptomoeda é somente o produto em si. Mas o que está ali entre o cliente e a liberdade financeira dele é um investimento. Todo mundo tem necessidade de investimento. Óbvio que algumas pessoas já têm isso em mente. Algumas pessoas já estão ali programadas para investir e outras não sabem que precisam. Agora você precisa parar de focar no produto e começar a focar na solução. Então, quando você vai fazer um contato com o cliente, você precisa entender primeiro o que esse cliente está querendo da vida. O que esse cliente está buscando para ele. O que tipo de vida ele gostaria de viver. Que tipo de vida ele está vivendo hoje? Quando eu pergunto para as pessoas, você está satisfeita com a vida que você está vivendo? 99,9% fala não, eu gostaria de estar melhor. O que você ganha hoje te dá a possibilidade de fazer o que você quer? Não, infelizmente. Eu vivo assim, comendo, pagando, como é que é o ditado? Vendendo almoço para comer a janta. Porque não tem dinheiro sobrando. Isso é aprisionamento financeiro. Aí então você começa a entender para o cliente o que é que o cliente quer, o que é que ele quer vivenciar na vida dele. Era isso que eu fazia com os meus clientes. E aí quando eu fazia isso com os meus clientes, automaticamente virava uma chave na mente deles. E isso valia para cliente que tinha muito dinheiro também, tá? Não é só para o cliente que tem necessidade de imóvel, por exemplo, na época. Eu vendia para cliente que ele não tinha problema nenhum financeiro. Ele não tinha problema nenhum de moradia. Mas para ele queria fazer um upgrade, ele queria ir para um lugar melhor, ele queria ostentar que ele tinha condições financeiras de conquistar. E aí, quando eu entendi aquela necessidade dele, o que eu fazia? Eu mostrava o produto e falava assim, olha, esse aqui é o produto ideal. E vendia. E as pessoas ficavam se perguntando, como é que você consegue? Eu não entendo de produtos, eu estou começando no mercado imobiliário. Eu não entendo nada dessa parte técnica do mercado imobiliário. Mas eu entendo de pessoas, entendo que pessoas têm necessidades e eu entendo que eu tenho a solução para as necessidades ou para os objetivos delas. E eu simplesmente junto as duas coisas. Isso é estratégia. É deixar de trabalhar na força física e começar a trabalhar na força mental, com inteligência. Eu me lembro que desde pequenininha minha mãe sempre falava assim, quem ganha dinheiro não é quem trabalha com os braços, é quem trabalha com a cabeça. E eu ficava tentando entender aquilo, novinha, tal, o que minha mãe quer dizer quem trabalha com a cabeça. Depois que eu entrei no mercado imobiliário e que aí eu fui desenvolvendo treinamentos, fui fazendo treinamentos, fui aprendendo mais, e eu falava assim, saquei, agora eu entendi o que é trabalhar com a mente. Trabalhar com a mente é você começar a entender o universo do cliente e sair do, você quer comprar tal produto, você tem que investir em tal lugar. Não. Meu filho, como é que está a sua vida? Você já se programou, por exemplo, se amanhã você cair doente, precisar ficar 30 dias de cama sem trabalhar, você tem dinheiro suficiente para se bancar durante 30 dias? Como é que está? Como você consegue se organizar? Quanto você consegue separar todo mês para você poder guardar? Isso é você ajudar a pessoa a começar a criar o mecanismo dela. Independente se ela ganha
1 milhão ou se ela ganha R$600. É possível sim ela fazer isso. É possível criar liberdade financeira. É possível ser investidor. É possível você criar o seu negócio hoje começando como investidor. Você pode começar como investidor e criar o seu negócio. E incentivar outras pessoas a investirem também. Isso é possível. E é em cima disso que a gente está trabalhando. É em cima dessa ideia que a gente está trabalhando. E quem pega essa visão consegue ter resultados. Quem consegue entrar nesse processo consegue ter resultados. Agora, para isso, é necessário que você tenha visão, que você tenha estratégia e, principalmente, que você tenha acabativa, como a gente costuma falar. Porque iniciativa todos nós temos. Agora, a acabativa de continuar aquele processo, poucos têm. Lembra que quando eu comecei no mercado imobiliário, muita gente já do mercado imobiliário começou comigo na construtora. A maioria desistiu no meio do caminho e saiu definitivamente do mercado imobiliário. Não encontraram mais dentro do mercado imobiliário oportunidade para crescer, porque simplesmente estagnaram na vida, não se sentiram mais capazes de fazer alguma coisa. Eu fui seguindo ao ponto de virar gerente, de assumir cargos, depois ser convidada pela construtora para treinar, para dar treinamento para outros corretores, fazer inúmeros treinamentos pelo Brasil afora, ter mais de 14 especializações na área. Enquanto as pessoas foram desistindo, eu fui investindo, fui acreditando. Eu fui acreditando tanto no processo que eu fui investindo mais. E hoje, graças a todo esse treinamento, todo esse esforço do mercado imobiliário, me deu a oportunidade de evoluir ainda mais no meu trabalho e hoje ser convidada da UPBR para cuidar da parte de marketing social da UPBR e de poder desenvolver treinamentos no Brasil todo, com gente de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. Foi graças a eu ter entrado naquele processo e ter enfrentado aqueles desafios. Então, quando todo mundo ria da minha cara, dizia que eu era doida, que nunca ia dar certo, que aquele momento a construtora iria falir naquela cidade lá, que tudo ia dar errado, eu e mais meia dúzia de malucos da construtora acreditamos. E a construtora não só arrebentou de vendê-la na cidade, aumentou o número de corretores dela na região, aumentou o número de produtos. Ela é campeã de vendas na região, destaque, recebeu premiação. E graças a Deus recebi muitas premiações através dela também, que eu acreditei. E eles viram o desenvolvimento do trabalho e me deram a possibilidade de treinar outras pessoas, de gerenciar, de fazer outros trabalhos lá. E as pessoas que diziam que eu era maluca de ter entrado, foram as pessoas que foram me aplaudir de pé depois lá, em muitas palestras que eu dei. Mas por quê? Porque quando o desafio apareceu, eu não parei no desafio. Eu falei, não, tudo tem solução. Gente, tudo tem solução. Claro que algumas soluções são mais complexas, outras soluções são mais simples, mas tudo tem solução. Sem objeção, a vida não teria graça. Então, quando o cliente te colocar uma objeção, pense, o que esse cliente realmente quer dizer? O que realmente esse cliente enxerga como dificuldade? O que ele realmente entende? Porque, de repente, para ele está dizendo não para você, porque simplesmente ele não enxergou na vida dele o que aquela oportunidade que você está oferecendo faz sentido. Então, volte e comece a entender o que o cliente quer. O que esse cliente busca. Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas perguntas extremamente poderosas que vocês podem utilizar tanto na vida de vocês, aliás, que vocês podem não, que vocês devem utilizar na vida de vocês e que vocês devem utilizar também com o cliente. Que quando você começar a colocar isso em prática, você vai ver que a visão sua e a visão do cliente vai mudar radicalmente. E aí você vai entender que os resultados que você busca é simplesmente possível. E você consegue fazer isso num curto espaço de tempo. Quando eu desenvolvi a metodologia Sniper, que eu vou, durante os próximos
nas próximas semanas eu vou passar muito aqui para vocês que serão líderes, quem pegar essa visão vai ter muito resultado. Quando eu desenvolvi essa metodologia, eu trabalhava com pessoas que estavam iniciando no mercado de vendas. Muitos deles eram mulheres que tinham passado muitos anos como dona de casa, estavam agora com os filhos crescidos, decidindo começar um negócio próprio, começar na época na corretagem. Trabalhava muito com pessoas que eram de outras áreas, por exemplo, a área da saúde, a área do direito, já atendi, a área de engenharia, que tinham perdido o emprego, estavam procurando dentro do mercado imobiliário uma oportunidade para recomeçar. Então, muitas pessoas que não tinham a menor noção, a menor experiência com a parte de venda, principalmente a parte de venda imobiliária. E aí, quando eu dava esses treinamentos para eles, 99%, acredite se quiser, 99% faziam a primeira venda imobiliária em menos de 30 dias. E aí, quando os donos de imobiliária vinham, falavam assim, nossa, como é possível esse método se você conseguir fazer as pessoas venderem em menos de 30 dias? E eu falava assim, porque é simples. Quando você aprende a conhecer o seu cliente, quando você aprende a fazer as coisas dentro da necessidade do seu cliente e a solucionar o problema e não a vender produtos, você vira sua chave e você começa a ter resultado muito rápido. Então, alcançar 10 mil reais não é difícil. Porque, gente, pensa comigo, conseguir fazer 10, 15, 20 mil de venda no mês no mercado imobiliário não é fácil. E nós estamos falando aí de você falar assim, mas doutor Sniper, você trabalhava com produtos de alto padrão, aí você vende uma casa boa aí, você ganha 10 mil de comissão no mês. Não. A minha especialidade é imóveis populares, que muitas vezes pagam comissões de R$ 1.500, R$ 1.300 de comissão numa venda. Então, ou seja, você tem que fazer 4 ou 5 imóveis no mês se você quiser ter uma boa comissão. Se você acha que vender um imóvel já é difícil, imagine você tentar imaginar um corretor tentando vender 4, 5 imóveis. Pois era possível. Era muito possível isso. E eu via muitos dos meus alunos venderem, e eu vendi muitas e muitas vezes. Eu cheguei a vender 13 imóveis no mês. Eu cheguei a ter tanto cliente em análise bancária que a construtora simplesmente colocou um gerente específico para trabalhar só comigo, para dar conta de atender toda a demanda de cliente que eu tinha. Eles falaram assim, e cliente em análise bancária, não estou falando de cliente negociando, conversando no WhatsApp, não. Documentação, cliente pronto para comprar. Está lá uma infinidade de clientes em análise bancária. E isso era possível por quê? Porque eu entendia o que o cliente queria, entendia a necessidade. Não era porque eu era boa, não, pelo contrário. Eu sempre falo para as pessoas, eu não gosto de vender. Eu odeio vender. Se você falar para mim oferecer um produto para qualquer pessoa, eu vou fazer o sinal da cruz, porque eu não gosto. Agora, eu gosto de solucionar problemas. Eu sempre falei isso para as pessoas. Eu amo solucionar problemas. Então, o que eu fazia? Eu simplesmente gosto de solucionar problemas. Então, eu batia um papo com o cliente, eu conversava informalmente, sem oferecer imóvel, sem oferecer nada. A mesma coisa hoje. Hoje eu ainda atendo muitos investidores que eu fecho venda de investimentos tranquilo aqui da UPBR. Mas sabe como é que eu faço? Em momento algum eu ofereço nada para eles. Fulano, você quer investir? Não. Eu vou batendo um papo, eu vou contando tudo que a UPBR preza. Aí eu vou lá e pergunto pro cliente como é que é a vida dele, se ele já fez investimento, como é que foi, quais foram as decepções que ele teve com o investimento, qual foi como ele se sentiu fazendo investimento, quais foram as coisas boas que ele adquiriu com os investimentos. Então eu vou conversando com o cliente a respeito disso. E aí, no meio do caminho, o cliente fala assim, nossa, que legal, como é que é o seu investimento? Aí eu explico, nossa, eu quero investir também, como é que eu faço? Como é que eu começo? Simples, não precisei fazer nada. Não precisei vender nada. Absolutamente numa conversa informal com o cliente. Entendendo. Eu vou colocando as perguntas sem o cliente perceber.
E aí, como é que tá? Como é que estão seus investimentos? Como é que tá a sua liberdade financeira? Você tem dinheiro hoje sobrando? Se você precisar surgir qualquer problema, você tem reserva suficiente para você fazer alguma coisa? Ah, não tenho. Nossa, que legal. Justamente é o que a empresa preza. Se tem algum tipo de rendimento, algum tipo de investimento, alguma coisa que você precisar tirar um dinheirinho ali de reserva no final do mês, você tem? Com rentabilização diária ou rentabilização mensal? Não tem. Que legal. E aí eu vou fazendo as perguntas. Quando pensa que não, a própria pessoa vem lá e diz, opa, eu quero. Me conta mais aí sobre esse seu investimento aí, sobre esse seu negócio aí. De repente é interessante para mim. De repente, me manda aí que eu vou analisar. Pronto. Eu ofereci para a pessoa? Não. Eu vendi alguma coisa para a pessoa? Não. Eu simplesmente vi que ela tem um problema e eu tenho a solução. Simples, gente. Simples. Mas as pessoas muitas vezes não colocam em prática e ficam dizendo que o resultado delas não alcança e que talvez o negócio não seja para elas. Gente, o negócio é para qualquer pessoa. Agora, vale você se adaptar, você trazer para a sua estratégia, para o seu dia a dia e identificar qual é o melhor momento de você executar cada uma dessas ações e ter resultados. Resultados são etapas das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas ações. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa colocar em mente isso. De que forma que você pode fazer para você estar mais próximo do seu cliente e principalmente para você solucionar um problema do cliente. Porque o PBR soluciona. O PBR soluciona o problema que está tendo hoje, o problema do Brasil hoje, que é o alto índice de pessoas vivendo em extrema pobreza. Essa é uma das soluções que a PBR oferece. E a PBR soluciona o problema dos investidores, que é ajudá-los a criar liberdade financeira através de investimentos que gerem para ele uma renda passiva. Uma renda residual, mais precisamente. Uma renda residual, ou seja, uma renda em que ele faz investimento ali uma única vez e vai rendendo para ele durante um tempo. Então, daqui a um tempo, ele vai lá e colhe os lucros dele, tira os lucros dele só com o investimento que ele fez, sem ele precisar trabalhar em cima disso. E também, por que não? A PBR também oferece para esse cliente a oportunidade dele criar uma renda passiva. Isso que a gente está conversando hoje, isso que é o mais estratégico de todos. Porque, olha, eu vou contar para vocês, na época da corretagem, eu criei um mecanismo dentro da nossa regional, na cidade que eu trabalhava, do cliente criar renda passiva com a venda de imóveis. Todo mundo também me chamou de louca, eu falei, isso não vai dar certo. Depois todo mundo copiou. Eu oferecia da minha comissão para o cliente, olha, se você me indicar um cliente, eu vou lá e te dou uma porcentagem do valor. Eu te dou um valor só para você indicar, você não precisa fazer nada, você só vai indicar para mim. Eu finalizando a pessoa, você ganha uma porcentagem de comissão. O cliente falou, maravilha. O que ele fazia? Ele ia lá, divulgava entre os amigos do trabalho, ele divulgava entre o pessoal da família dele, ele divulgava com todo mundo, pedia para as pessoas me procurar, a pessoa fechava a compra do imóvel e pronto, a comissãozinha dele estava lá, sem ele fazer nada. E é isso que o PBR oferece hoje, a oportunidade de você dizer para o cliente, olha, você não está vendendo, sai saia da caixinha de venda. Eu sei que esse é o modelo da PBR, é venda direta, mas eu costumo falar para as pessoas, começa a enxergar maior, gente, enxerga o negócio, o horizonte mais largo do que vocês estão enxergando, saia da caixinha ali da venda e comece a enxergar amplamente. Todo mundo tem um amigo que quer investir, todo mundo tem um amigo que está querendo poupar, todo mundo tem um amigo que está querendo entrar no mercado de criptomoeda, principalmente porque agora muitas empresas do Brasil já estão aceitando criptomoedas como forma de pagamento. A nossa também vai entrar nesse mercado e ainda facilitando com que esses comerciantes façam o câmbio automático de forma muito simples para o real, com uma baixíssima taxa.
Então a gente já está vendo a evolução de tudo isso. O que você tem a oportunidade de mostrar para essas pessoas, que é o PBR, é isso. E aí o que acontece? Esse cliente ele vai replicando para outras pessoas e vai ganhando dinheiro com isso. Quando pensar que não, 10 mil vai ser pouco, ele vai estar ganhando muito mais isso. E isso recorrente, entrando direto na conta dele. Cada vez que o indicado dele reinvestir, o dinheiro está entrando de novo. E aí você vai criando uma renda passiva. Além da sua renda lá que você tem com o seu negócio, ou com a sua empresa, ou com com o salário que você recebe da empresa que você trabalha, você ainda tem uma renda adicional, que essa renda adicional ali vai te dar liberdade financeira. É isso que é ser inteligente e ser estratégico. É você fazer o cliente entender que ele tem a faca e o queijo na mão, agora só falta ele cortar. Essa oportunidade dele fazer a diferença na vida dele, dele criar liberdade financeira, dele sair daquela zona de perigo em que ele só vive para pagar conta, para pagar boleto, para reclamar, para ele realmente começar a viver. E aí quando você faz a pessoa tomar essa mudança de mentalidade e começar a querer criar resultados, pronto. Você começa a ganhar e ganhar muito dinheiro com isso. Porque quando os meus alunos lá da época de corretagem entendiam isso, eles começavam a vender muitos imóveis sem aquela dificuldade que os demais tinham. E começava a criar renda, e começava a ter indicação, começava a receber indicação de outros clientes. E aí chegava um momento que eles não precisavam mais ir atrás do cliente, o cliente que vinha atrás deles. Porque foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com a minha irmã, foi isso que aconteceu com a minha mãe quando elas também se tornaram corretor. O cliente, elas pararam de correr atrás do cliente, começaram o cliente a correr atrás delas. Mas por quê? Porque elas iam solucionando o problema e esse cliente que tinha a solução do problema dele resolvido ia multiplicando para outros. Era automático, mesmo sem pedir. Porque ele se sentia satisfeito com o atendimento, ele sentia que foi realmente resolvido o problema dele, que ninguém estava querendo vender para ele, estava querendo solucionar um problema, e ele ia indicando para outras pessoas. E é isso que vai fazer você ganhar 10, 15, 20, 30, 40, 60 mil, sua casa própria, seu carro zero. É isso que vai fazer. Quando você entender esse modelo de negócio, que é extremamente inteligente, quando você entender que você saiu da caixinha de que eu sou um vendedor como os outros e agora eu sou uma pessoa que soluciona problemas, que eu mostro para o cliente a solução daquilo que ele está vivenciando hoje, que eu mostro para o cliente a possibilidade dele mudar a vida dele começar o processo de construção de uma vida nova, e eu começo a mostrar para o cliente que o cliente tem capacidade de fazer isso, investindo muito pouco, esse cliente ele fica satisfeito e começa a multiplicar isso para outras pessoas, e você vai ganhando, esse cliente vai ganhando, o indicado dele vai ganhando e todo mundo vai ganhando, o negócio vai acontecendo. Mas para isso você precisa começar a fazer a roda girar. Então você é a primeira pessoa que faz a roda girar. E aí os demais vêm vindo atrás. Eu espero que tenha feito sentido isso para vocês. E agora eu quero que você pegue papel e caneta para você poder anotar perguntas que primeiro você vai responder para si próprio. Depois você vai fazer essas perguntas para os seus clientes da forma que você achar mais confortável para falar isso com os clientes, mas para você começar a entender a realidade do cliente, entender o momento de vida do cliente, entender de que forma esse investimento pode realmente mudar a vida dele. Mas mais do que tudo, hoje eu quero que você traga essas perguntas para si. Comece a fazer essas perguntas para si, para você identificar, será que eu estou vivendo o tipo de vida que eu desejo? Ou está na hora de eu começar a mudar isso e começar a construir uma nova história para mim? Porque a gente só pode entregar para o outro aquilo que a gente tem. Então você precisa começar a sua construção, se sentir seguro o suficiente para daí você começar a oferecer a solução para as outras pessoas. E aí você vê o negócio acontecer. Daí você vê a mudança realmente acontecer na sua vida e acontecer na vida das pessoas e os resultados chegarem para você de maneira muito, muito, muito grande para vocês, tá? Vamos lá. Essas perguntas que eu vou fazer para vocês são 6 razões, tá? São 6 situações pelas quais vocês precisam
parar e analisar para ver se realmente a vida que vocês querem é a vida que vocês planejaram ou se vocês estão simplesmente sobrevivendo, estão à mercê das circunstâncias. Então anota aí. A primeira pergunta, eu vou deixar também aqui, tanto no nosso canal essas perguntas, como também eu vou deixar nas nossas redes sociais as perguntas para vocês poderem acompanhar. Mas comecem a analisar e tirem aí 10 minutinhos do dia de hoje para vocês responderem essas perguntas para si mesmos e começarem a analisar a própria vida, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que você precisa se fazer é: aonde você está neste momento? Que tipo de vida você está vivendo nesse momento? Você está encontrando hoje desafios profissionais? Está encontrando desafios pessoais? Que tipo de vida você está vivendo? Então, nessa primeira pergunta, faça a seguinte pergunta: que tipo de vida eu estou vivendo? Aí comece a anotar: eu estou satisfeito com o que eu ganho? Eu ganho X, mas eu estou insatisfeito. Por quê? Porque esse X não dá para me pagar as coisas que eu preciso, não dá para comprar as coisas que eu necessito. Eu gostaria de reformar minha casa e não consigo. Eu gostaria de terminar a construção da minha casa e não consigo. Começa a pontuar a vida que você está vivendo. Se você está satisfeito, perfeito. Começa a pontuar tudo que você está satisfeito. Eu estou nesse momento vivendo a vida dos meus sonhos. Eu acabei de conseguir comprar o carro que eu queria. Eu moro numa casa confortável. Eu tenho o emprego dos meus sonhos. Eu ganho o salário que eu gostaria. Você vai colocar a vida que você está vivendo. Seja ela positiva ou negativa. Seja a vida dos seus sonhos ou seja um pesadelo. Mas neste primeiro momento onde você está. Que tipo de vida você está vivendo? Seja o mais realista e detalhista possível. Que tipo de vida você está vivendo? Pontue cada uma das situações que você está vivenciando. Porque isso vai fazer o seu cérebro entender aonde está o grande desafio e vai começar a criar uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque a gente não quer viver aquela situação. A gente precisa mudar. Agora, muitas vezes, as frustrações, os sentimentos que a gente está vivendo com relação àquilo nos deixa cego diante da oportunidade de mudar. Ou você está vivendo há tanto tempo nessa situação que é como se fosse uma zona de conforto. Vou contar uma historiazinha rapidinho para ilustrar isso para vocês. Se você pegar um sapo e colocar um sapo dentro de uma panela de água fervendo e você jogar o sapo lá dentro, ele vai pular rapidamente, porque a água está quente, ele vai perceber que a água está muito quente e vai pular rapidamente da panela. Mas se você pegar um sapo, colocar ele dentro de uma panela com água fria e você colocar essa água fria no fogo, conforme a temperatura da água vai subindo, o sapo vai se ajeitando na panela, mas ele não vai sair, porque a temperatura está subindo aos poucos. Então ele vai se ajeitando dentro da panela e não vai sair. Quando o sapo se der por conta que a água ferveu, ele já está morto. Por quê? Porque ele vai se adaptando à situação da panela. Por quê? Porque a temperatura está agradável ainda. Então, quando ele percebe que a temperatura realmente esquentou, ele já não consegue mais escapar de dentro. Ele foi se adaptando tanto que ele foi se cansando dentro daquela panela. E aí ele não tem mais força para lutar com aquilo e ele acaba morrendo. É a mesma coisa o ser humano. Nós somos assim. A gente está passando por dificuldades há tanto tempo que a gente vai se adaptando. Eu tinha um patamar de ganhar 3 mil reais por mês. E aí você tinha aquele estilo de vida de ganhar 3 mil reais por mês. Daí chegou um momento que você passou a ganhar 2.500 reais. Daí você foi se ajustando. Você tirou uma coisa daqui, tirou outra coisa dali, foi se ajustando a ganhar 2.500 reais por mês. Daí daqui a pouco caiu seu salário um pouquinho mais. Você caiu para 2.000. Aí você comia carne, você parou de comer carne, começou a comer só frango e ovo e foi se ajustando. Daí seu salário caiu para 1.500, você foi se ajustando. E aí você vai se ajustando a situações ruins. Ao invés de você procurar um emprego que te pague os mesmos 3 mil, ou procurar algo para complementar a sua renda, para você continuar vendendo, você pode viver um pouco a mais, que é o correto. Você viver um pouco a menos do que você ganha para sobrar dinheiro. Esse é o correto. Mas a gente vai se adaptando a situações negativas. A gente começa a achar que tá tudo bem. Eu só comer ovo todo dia, tá tudo bem. E não está. Você merece mais do que só comer ovo. Você merece comer filé, você merece olhar no açougue lá e escolher a carne que você quer comprar. Você merece isso. Você não pode ficar se adaptando às coisas negativas da vida, às dificuldades, e achando que tá tudo bem.
Porque isso vai te diminuindo. Você começa a não acreditar mais na sua capacidade, porque você vai se ajustando a viver no aperto, ali a viver naquela situação, naquela caixinha pequenininha, que você começa a não ter mais capacidade de lutar. Porque você acha que viver dentro de uma caixa é muito melhor do que viver num espaço. Então a gente tem que parar, a gente tem que sair dessa zona de conforto. Então essa chamada para você fazer essa atividade é para você entender aonde você está, criar consciência de que esse lugar não é o seu lugar. Não tenha medo de sair do lugar aonde você está aprisionado. Aonde você tem que abrir mão das coisas que você tem vontade, porque você não tem condições. Nós fomos criados para viver o melhor dessa terra, não para viver mendigando, pegando pouquinho, sabe? Eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso vestir desse jeito, eu não posso passear, eu não posso fazer isso. Não é assim que a gente vive. A gente nasceu para ter liberdade. E é isso que você precisa, criar a sua liberdade. Agora, você precisa tomar uma decisão. Você precisa começar a criar sua liberdade. Então, essa primeira pergunta é para você entender aonde você está. Vamos lá. A segunda pergunta. Onde você quer chegar? Porque é igual a frase da Alice no País das Maravilhas. Quando não se sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Quando não se sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. A primeira coisa que você precisa ter em mente, precisa estar muito bem estruturado na sua mente é aonde você quer chegar. Por que eu coloquei assim, Operação 10K? Porque esse é o nosso objetivo. A minha missão aqui dentro é fazer com que você ganhe 10 mil reais. Porque se eu falar assim, a operação ganhe dinheiro, se você ganhar R$1 a mais do que você ganha hoje, você já está ganhando dinheiro. Se eu falar assim, eu quero que os meus alunos ganhem mais dinheiro. Você ganhou R$100 a mais do seu salário, foi mais dinheiro. Não. Eu não quero só que as pessoas ganhem dinheiro. Eu quero que as pessoas olhem na conta delas e vejam que ela ganhou 10 mil reais naquele mês. E ela não vai ficar satisfeita. No mês seguinte, ela vai aumentar esse valor para 12. E aí, no mês seguinte, ela vai aumentar esse valor para 15. Essa é a minha missão. Essa é a minha meta. É fazer com que as pessoas consigam criar as suas metas e consigam realizá-las. Então, por isso que eu coloquei. Inicialmente era 3 mil. Eu falei, não, 3 mil hoje, 3 mil é fácil hoje para você ganhar. Eu quero desafio. Eu gosto de desafio. Eu gosto quando as pessoas dizem assim, isso aí é impossível. Vamos lá, eu vou mostrar para você que é possível. Porque todo mundo dizia para mim que era impossível eu me tornar corretora de imóveis. Eu virei. As pessoas diziam que era impossível passar de 6 meses como corretora de imóveis. Eu passei. As pessoas diziam que era impossível ganhar 10 mil reais por mês. Eu ganhei 15. As pessoas diziam que era impossível ganhar mais que 15 mil reais por mês. Já ganhei 20. Aí as pessoas diziam que era impossível me tornar gerente de uma grande consultora. Virei. Cobri férias de gerente várias e várias vezes. Recebi elogio do Brasil inteiro. As pessoas diziam que era difícil ser reconhecida como corretora de imóveis. Fiquei entre as 30 melhores corretoras do nível Brasil, com quase 5 mil corretores. Eu fiquei entre as 30 melhores Brasil. As pessoas diziam que era difícil eu me tornar palestrante. Virei palestrante. Era difícil eu conseguir. Se tudo que as pessoas disserem que for difícil eu deixar de fazer, porque elas têm o limite delas, elas têm o limite delas, eu não tenho limite. E é isso que eu quero que você passe também, a não se colocar mais limites, entendeu? Coloque meta, não limite. Não fique mudando a frase. Crie novas estratégias. Crie novas estratégias. Mas para isso você precisa saber aonde você quer chegar. Qual é o tipo de vida que você quer viver. Quais são as suas ambições. Não é sobre ganhar dinheiro. É sobre o que esse dinheiro vai fazer de diferença na sua vida. Eu quero olhar para minha conta e ter 10 mil reais. Não, não é isso. O que você vai fazer quando os seus primeiros 10 mil reais estiverem ganhados no mês? Quando você olhar lá no seu escritório e ver que você faturou seus primeiros 10 mil reais.
Você vai dar entrada num carro para passear com sua família? Naquele mês você vai sacar o dinheiro e vai fazer uma viagem com seus filhos de final de semana? Você vai levar sua esposa ou seu marido num restaurante para um jantar bem romântico? Tomando o melhor vinho? Ou o melhor suco lá, comendo o melhor prato? Você vai comprar roupas novas para você? Você vai fazer aquela cirurgia que você estava doida para fazer? O que você vai fazer? Essa é a sua missão. Qual é o objetivo pelo qual você quer investir? Eu quero para reformar minha casa. Quando eu tiver os 10 mil, eu vou começar a reforma da minha casa. Ou eu vou começar a construir no meu terreno. Ou eu vou comprar um terreno. Nesse mês que eu fizer os 10 mil, eu vou comprar um terreno. Qual é o objetivo? Qual é a missão por trás? Por que esse dinheiro é importante para você? E aí você vai fazer essa listinha. O que você quer? O que esse dinheiro é importante? O que ter essa meta para você vai te realizar? O que você quer realizar com aquilo? Porque aí você vai se sentir mais motivado todos os dias a realizar aquilo. Eu, por exemplo, na época, a minha maior missão como corretora, o que eu mais queria, minha maior meta como corretora, o que eu mais queria fazer com o dinheiro era poder viajar. Principalmente visitar o meu pai com frequência, que morava em outro estado. E aí, o que eu fiz? Todos os anos, nas minhas férias, eu passava as minhas férias com meu pai no Nordeste. Eu morava em São Paulo e passava as férias com ele no Nordeste. Teve um ano que eu me dei o luxo de, por 20 dias, viajar e conhecer vários estados do Nordeste. Fiz os maiores passeios sozinha. Fiz o passeio sozinha. Foram 20 dias de férias. Conhecendo vários estados. Cada época num estado diferente. Era a minha meta. Eu trabalhava para isso. Cada um tem a sua meta. O que você quer? Eu quero fazer um curso. Quando eu tiver esse dinheiro, eu vou poder fazer um curso. Vou poder pagar minha faculdade. Dívidas não, porque dívida tem que entrar num outro sistema, tá? Porque quando a gente coloca eu quero pagar as dívidas, dá a sensação de que você só trabalha para pagar a dívida. Não, é o que você quer realizar. A dívida, com certeza, quando você estiver ganhando 10 mil, você já vai ter negociado, já vai estar pagando. O que você quer de prazer para você? De conquista. Eu quero dar entrada no meu apartamento. Eu quero dar entrada na minha casa própria. Eu quero tirar a minha carteira de habilitação. Eu quero comprar um carro. O que você quer fazer? Então, aonde você quer chegar? Essa é a segunda pergunta. Quais os obstáculos você encontra hoje para isso? O meu maior obstáculo na época era vencer a procrastinação. Porque tudo até então eu deixava para o dia seguinte. Mas quando eu entrei no mercado imobiliário, que eu vi a possibilidade de ganhar dinheiro, eu não vou deixar para o dia seguinte, não. É a mesma coisa no UPBR. Por que eu me dedico no UPBR de segunda a domingo, começo a atender as pessoas 5 horas da manhã, paro normalmente meia-noite? Por quê? Porque para mim, hoje, a UPBR me deixa cada vez mais próxima dos meus sonhos. Hoje eu me sinto realizada dentro da UPBR. Quando você se sente realizada, procrastinação é algo que você consegue ir driblando. Qual é o maior obstáculo? É vencer a timidez. Meu maior obstáculo é saber como falar com o cliente. O meu maior obstáculo hoje é porque eu sou CLT e vivo 99,9% do tempo para eles. O que você pode fazer durante o seu horário de trabalho para você poder alcançar seus objetivos? Quem do seu trabalho pode te ajudar? Quem são as pessoas que você conhece que deveriam conhecer essa oportunidade? Você deveria ajudar a sair da dificuldade que elas estão passando. Então, você vai anotar, essa terceira pergunta, você vai anotar quais são os obstáculos para você alcançar a meta que você colocou lá na segunda pergunta. Quais são os obstáculos que você encontra? Quais são os medos? O que pode estar te atrapalhando? O que você acha hoje que atrapalha você a alcançar os seus objetivos? Essa é a terceira pergunta. Vamos lá, quarta pergunta. Quais são os seus pontos fortes? Essa é uma sacada, uma pergunta que eu acho que muita gente vai ter dificuldade de responder. Por quê? Porque se eu chegar para você e falar assim, olha,
Quais são as seus defeitos? Você vai pontuar defeito que você nem tem, mas que você acha que tem, você vai colocar. Eu procrastino, eu tenho medo, eu sou não sei o que, eu não tenho coragem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tímido. Você começa a pontuar um monte. Agora, quando fala, pontue seus pontos fortes, todo mundo treme na base, porque todo mundo acha que não tem. Se você tiver dificuldade neste momento de colocar seus pontos fortes, vou te dar uma dica bem inteligente, bem interessante. Quais são as qualidades que as pessoas, por exemplo, mais falam pra você? Quais são as qualidades que sua mãe fala pra você? Minha mãe fala que eu sou muito determinada. Então coloca aí. O meu pai fala que eu sou muito exigente, mas isso na área profissional é um ponto muito importante. Beleza, meu pai fala que é exigente. O meu marido fala que eu sou uma pessoa gentil. Os meus filhos falam que eu sou carinhosa. Os meus amigos costumam falar muito que eu sou guerreira, que eu sou batalhadora. Então vai colocando os pontos fortes que as pessoas costumam falar. Por quê? Porque você vai começar a entender que esses pontos fortes são os pontos necessários que você precisa para você alcançar os seus resultados, que muitas vezes você está subutilizando. Muitas vezes a gente não utiliza toda a potencialidade máxima da gente por medo. Medo do que as pessoas vão falar, medo da rejeição, medo de parecer egocêntrica, medo de se destacar do rebanho, porque às vezes a gente está lá num bando, num grupo de pessoas que todo mundo é, com perdão da palavra, medíocre, tá mediano. Todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo tipo de vida, todo mundo tem o mesmo pensamento, todo mundo vive a vida do mesmo jeitinho. Se você se destacar, apresentar seus pontos fortes, você começar a se destacar, você vai se destacar dos demais e você tem medo. Você tem medo do que as pessoas vão falar. Mas você precisa trabalhar toda a sua potencialidade para você ter resultados. Você tem potencial, porque todos nós somos criados com potencial. Todos nós somos capacitados para isso. Agora, uns utilizam e conseguem ganhar muito dinheiro, outros não utilizam e vivem vidas medianas. Tem um emprego com salarinho pouco, mora numa casinha mais ou menos, come mais ou menos, tudo é mais ou menos. Agora, se você não tomar partido da sua vida e começar a criar a sua própria história, você vai vivendo mais ou menos. E aí, como é que fica? Então, começa a pontuar os seus pontos fortes e começa a falar, a partir de hoje eu vou utilizar eles no potencial máximo, no volume máximo dele. Já que eu sou uma pessoa batalhadora, é isso que eu vou fazer. Eu vou batalhar pelo que eu quero. Já que eu sou uma pessoa determinada, eu vou trabalhar determinadamente. Já que eu sou uma pessoa organizada, eu vou começar a organizar o meu dia, organizar o argumento com o cliente, organizar a estratégia e vou começar a focar no meu resultado. Já que eu sou uma pessoa focada, a partir de hoje eu vou focar ainda mais para ter resultado. E assim você vai criando as estratégias necessárias para você pegar e subir que nem foguete, sem ré. Você vai ver que você vai começar a ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Você vai começar a disparar, a ganhar dinheiro muito rapidamente. Por quê? Porque você vai começar a usar a sua potencialidade no máximo e vai começar a despertar o potencial das pessoas. Porque as pessoas só estão esperando que alguém desperte o seu potencial. Se você despertar o potencial do seu cliente, meu filho, você tá com a faca e o queijo na mão. Você não percebeu. Vamos lá. A quinta pergunta. Quais são as melhores estratégias para chegar lá? Para você conseguir alcançar seus resultados? Como você pode utilizar um desses pontos fortes para superar esses obstáculos? Por exemplo, vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu odeio vender. Apesar de ter mais de 20 anos de venda, eu odeio vender. Pessoal, quando eu falo odeio vender, eu odeio vender. Não me mande pegar o telefone, ligar para um cliente, falar para o cliente, olha, eu tô aqui apresentando a promoção, que eu odeio. Eu já trabalhei numa construtora que eles queriam que a gente fizesse isso. E eu arrumei um rendezvous com eles de todo tamanho. Eu falei, eu odeio fazer isso. Eu não gosto, não adianta querer mudar a minha mentalidade, porque eu não gosto. Eu não gosto. Eu já trabalhei na Telefônica, na Vivo, já trabalhei em todas as empresas. Todas eu criei o meu mecanismo de falar com o cliente para eu não ter que ligar para o cliente, para eu não ter que vender nada por telefone com o cliente, porque eu não gosto disso. Eu não gosto. Eu odeio fazer esse tipo de venda. Eu
entendeu? Ah, você tem que ligar para 10 pessoas em 1 hora, porque você só pode ficar 10 minutos com cada um. Esquece. Não me faça isso, porque eu não vou de jeito nenhum. Eu, se não for para ficar pelo menos uns 40 minutos conversando com o cliente, 40 minutos, 1 hora conversando com cada cliente, para eu poder realmente criar rapport com esse cliente, me conectar com ele confiar em mim, para eu poder apresentar a proposta, ele confiar em mim e fechar o negócio comigo, eu não faço. Então, quem respeita esse meu limite, quem respeita essa minha forma de trabalhar, tem muito resultado comigo. Quem não respeitou, meu filho, muito obrigado, mas a sua empresa não é o que eu estou procurando. Então, qual é meu ponto forte? Eu me conecto muito fácil com as pessoas. Eu consigo com que as pessoas confiem em mim de forma muito fácil. Por quê? Porque eu sou uma pessoa aberta, entendeu? Eu gosto de ser aberta, eu gosto de ouvir, eu não pressiono a pessoa a falar rápido, eu não corto a pessoa, eu deixo a pessoa se sentir confiante comigo. E aí, quando a pessoa se sente confiante comigo, ela se sente, é como se fosse uma reciprocidade. Ela sente que ela precisa me ouvir também, já que eu ouvi ela também precisa me ouvir. E aí é nesse momento que eu começo a mostrar para ela tudo que o produto ou serviço que eu tenho oferece. E eu começo a bater esse papo, falar que resolve justamente aquilo, sem forçar a barra. E aí, quando pensa que não, a pessoa compra. Então, qual é o meu maior obstáculo hoje com os produtos? Vamos ao exemplo da OPBR. Qual seria o maior obstáculo que o pessoal da OPBR vê? Muita gente simples tem medo de criptomoeda. Tem receio de investir em criptomoeda. Esse é o maior obstáculo. Qual é o maior ponto forte que eu tenho hoje? Conectividade. Eu consigo conectar com as pessoas, eu consigo usar o rapport com as pessoas. O que é rapport? Você ter uma conversa bem direcionada com a pessoa, ter uma conversa na linguagem da pessoa. Eu gosto de usar muito a empatia, que é me colocar no lugar do meu cliente. Então eu fico pensando, poxa, se para mim muitas vezes a dificuldade financeira bateu na porta e foi difícil lidar, imagine essas pessoas. Imagine essas pessoas. Então, isso é se colocar no lugar do outro. É você falar, poxa vida, se para você é difícil, imagina para o outro. Não, fulano, eu entendo o que você está passando. Eu compreendo. Então, isso é empatia. Então, esses são os meus pontos fortes. Então, quando eu me coloco nessa posição do ponto forte, eu consigo entender o desafio, aquele obstáculo, eu consigo transpor. Por que eu vou fazer? Eu vou me colocar no lugar dessa pessoa. Eu vou tentar me conectar com ela. Eu vou tentar, de uma maneira mais natural possível, entender qual é o desafio dela, conseguir compreender qual é o momento dela, que talvez não seja aquele momento de comprar, talvez investir naquele momento para ela não seja o ideal, mas eu deixo ela aberta para na hora que ela se sentir confortável, ela vir até mim. E aí aquilo que seria um desafio acaba se tornando uma conexão e o negócio acaba fluindo. O processo flui. Então, esses são os pontos fortes. Então, quais são os seus as melhores estratégias que você pode usar com base nos seus pontos fortes? Comece a analisar isso. O que você pode fazer de estratégia com base no seu ponto forte? O que você considera como qualidade e você pode utilizar isso para você ter resultado. Isso é uma estratégia extremamente inteligente, tá? E a última pergunta. Como você vai medir o seu sucesso? Como você vai medir os seus resultados, tá? Você pode colocar essa meta de medir resultado como quantidades de clientes que você atendeu, quantidades de fechamento no seu escritório, valor de comissionamento, clientes que viraram realmente fechamento. Então, de que forma você vai medir? Então, anota aí, de que forma você vai identificar aquisição. Eu vou medir porque eu consegui adquirir as coisas. Então, no primeiro mês, eu vou dividir essa meta de 10 mil. No primeiro mês, eu vou fazer R$1.200 de comissão. Aí, o que você vai comprar com esse primeiro R$1.200? Esses primeiros R$1.200 eu vou fazer um passeio com os meus filhos no final de semana. Então, como você vai medir isso? Eu vou medir vendo que eu fiz o passeio lá no final de semana com os meus filhos. Isso é uma forma de medir. Ou eu vou dar a entrada no meu carro. Então, você colocou lá, vou dar a entrada no meu carro. Então, quando você der a entrada no seu carro, você sabe que você conseguiu atingir a sua primeira meta. Então, essa é uma forma de você medir as suas metas.
Você medir, entender se isso está acontecendo, entender se os resultados que você busca estão acontecendo. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês no dia de hoje, tá? É isso que eu quero que vocês entendam no dia de hoje, que vocês peguem essa visão, tá? Que vocês peguem essa estratégia, coloquem isso em prática, entendam que a primeira estratégia é você se conhecer. A segunda estratégia é você conhecer o seu cliente. A terceira estratégia é você identificar que você não vende nada, você soluciona problemas. Quando você pegar essa visão, quando você pegar essa situação, quando você entender isso, ninguém mais vai te parar. Ninguém mais vai te parar. A Casas Bahia não vende produtos. A Casas Bahia vende soluções. O que é soluções? O cliente pode comprar no carnê, pode parcelar em 18 prestações, pode conseguir bons descontos, pode comprar pela internet, pode comprar... Olha para você ver a capacidade das Casas Bahia de solucionar problema, que ela criou uma campanha que dizia: quer pagar quanto? Olha a estratégia. Se você pesquisar esse comercial aí, você vai ver. Quer pagar quanto? Por quê? Porque ela sabia que a maior dificuldade dos clientes dela era de conseguir comprar e pagar uma prestação no final do mês. E ela queria estimular o consumo das pessoas. Ela queria que as pessoas pudessem comprar a geladeira nova que precisava, o guarda-roupa nova que precisava, a cama nova que precisava. Mas, para isso, elas precisavam o quê? Solucionar um problema financeiro que as pessoas tinham. Então, ela criou a campanha Quer Pagar Quanto? E aí ela veio estimulando as pessoas fazendo 18, 24, 36 e começou a parcelar. Por quê? Porque quanto mais ela criasse situações, soluções para esse cliente, que coubesse no bolso do cliente, mais o cliente comprava. E esse cliente ficava tão fiel com ela que ele acabava um carnê e comprava outro, acabava um carnê e comprava outro, acabava um carnê e comprava outro. Então estava sempre comprando. Isso é solucionar problemas. Ela não está preocupada em falar que a linha de imóveis dela é Itatiaia, ou que ela vende Filco, ou que ela vende não sei o quê. Ela não está preocupada. Pode olhar que os comerciais dela, ela não foca na qualidade do produto. Ela foca simplesmente nas condições de pagamento. Porque ela sabe que o público dela é um público que tem um poder aquisitivo baixo. E que só compra se a prestação couber no bolso, se der para ele pagar no final do mês. É focar na solução do problema. Isso é focar na solução do problema. Se você vê a Magazine Luiza faz a mesma coisa, se você vê outras e outras empresas que tem por aí, eles focam na solução do problema. Ou na entrega de um prazer. Mas foca. É isso que as pessoas querem. Quando você vai numa agência de viagem, o que a agência de viagem faz? Ela não fica falando do roteiro, ela não fala do hotel, ela não fala nada disso. Ela foca na experiência que o cliente quer viver. Por isso que você vê lá que os vídeos das agências de viagem imagine uma pessoa sentada na praia, o barulho do mar, tomando uma água de coco, tomando um coquetel, sabe, a família se divertindo. Por quê? Porque isso é uma experiência. Ela foca no sensorial da pessoa. Ela faz a pessoa imaginar vivendo aquela experiência maravilhosa, sabe? Vivendo aquele prazer imediato ali que a pessoa quer. E aí a pessoa faz o quê? Ela faz qualquer coisa para viver aquilo. Nós só compramos ou para resolver um problema ou para conquistar um prazer. Não existe uma terceira via. Porque até mesmo quem tem muito dinheiro está buscando resolver um problema ou conquistar um prazer. Qualquer pessoa só quer resolver um problema, foca nisso. Resolver um problema ou conquistar um prazer. Quando você entender que você ou soluciona um problema ou entrega um prazer imediato para o cliente, você vai ficar rico. Você vai começar a ganhar dinheiro como você nunca ganhou na sua vida. Porque você vai começar a mostrar para as pessoas a oportunidade que você tem de conquistar o que você deseja.
nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês muitas outras ferramentas que vão fazer com que você comece a ter resultados assim, muito rápidos. Mas comece a colocar esse em prática hoje, que eu estou te falando, e você vai ver, com certeza, o resultado chegar, alcançar, chegar para você. Por quê? Porque você vai começar a executar. Você vai começar a se conectar com as pessoas certas, com os clientes certos, vai começar a quebrar objeções dos clientes. Por quê? Porque você vai começar a mostrar para o cliente que ou ele tem um problema e você tem a solução, ou ele tem uma vontade e você tem a experiência. Então, uma das coisas você vai poder oferecer para esse cliente. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Deixa aí nos comentários se você gostou. Você que está assistindo reprise aqui no nosso canal, comenta aí se você já executou as suas atividades aqui. Logo mais eu vou deixar as perguntas aqui no canal também e no nosso canal no YouTube, para que vocês possam acompanhar lá, tá? E fazer as suas anotações, começar a criar suas estratégias e também multiplicar isso com seus clientes, tá? Gleide, gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite, doutora. Não faço parte do grupo, né? Mas eu fico encantada com a sua dinâmica de ensinamento, porque não é só para esse trabalho em si, é para uma vida. E aí eu fico aqui regozijante escutando você, porque é um aprendizado para muitas coisas, para muitas outras questões, né? Primeiro, meus parabéns. Eu vou anotei as perguntas que você fez para eu responder, mesmo não estando no contexto do grupo, né? É só a nível de conhecimento. Perfeito, Gleide, perfeito. Muito obrigada mesmo por você ter gostado, tá? Realmente isso aqui você leva para a vida, você utiliza em qualquer área da sua vida. Até mesmo se você quiser adaptar isso aqui para os seus relacionamentos pessoais, seu relacionamento familiar, seu trato com os filhos, tudo isso a gente leva para a vida. Quando a gente aprende que nessa vida ou a gente está solucionando um problema, porque normalmente a gente pega os nossos problemas e a gente empurra para debaixo do tapete. A gente deixa para depois. E aí ele vai tomando uma proporção que depois a gente não consegue administrar. Então é melhor que a gente solucione o problema logo. Se você não sabe a solução, se você não tem a solução, procure quem tenha. Um profissional, alguém da sua igreja, um amigo, um parente, mas solucione. E aí quando você começa a solucionar problemas, você começa a ver que sua vida vai evoluindo muito rápido. Claro que é óbvio, quanto mais problema a gente resolve, mais problema vai aparecer. É óbvio, mas quanto mais problema você resolve, mais feliz você é. Porque normalmente a gente sofre por quê? Porque a gente fica protelando os problemas, a gente fica levando aqueles problemas para frente. A gente precisa resolver. É a mesma coisa o cliente. Quando você começa a mostrar para o cliente que o cliente tem problemas que ele precisa solucionar, e ele começa a solucionar, ele vive satisfatoriamente. Você, por ter apresentado a solução para ele, vive satisfatoriamente e ele começa a apresentar para outras pessoas. Porque quando a gente está satisfeito, a gente fala para 4 pessoas. Entendeu? Quando a gente está satisfeito, a gente fala para 4, mas a gente insatisfeito fala para 10. Só que se eu gostar do que você fez para mim e falar positivamente de você para 4 pessoas, eu estou feliz. Porque essas 4 pessoas vão te conhecer, vão gostar e vão falar para mais 4 pessoas cada uma. Então a gente já está indo aí para 16 pessoas que estão conhecendo o seu trabalho. E essas 16 vão multiplicar para 4 cada uma. E quando você pensar que não, olha onde você está. Olha o tipo de vida que você está vivendo. Então eu só preciso 4 pessoas gostarem do meu trabalho. 4 pessoas se entregarem à solução que eu apresentei. E aí quando eu faço para o meu cliente isso, ele vai falar para mais 4, que vai falar para mais 4, que vai falar para mais 4. E quando eu pensar que não, eu estou vivendo bem e ele também está. Então é isso que a gente tem que ter em mente. É um ensinamento para a vida, de modo geral. Agora, neste momento, a gente quer que vocês peguem essa visão e consigam ter o resultado que vocês desejam. Tá? Muito obrigada mesmo por você ter participado aqui da nossa live hoje. Sim, Deus fará. Quem sabe, né, eu não com esse aprendizado, sem pretensões, eu não vá galgando, e daqui a pouco eu estou aí dentro, participando e aprendendo, né? Exatamente. Com certeza, você é uma pessoa bem esforçada, logo mais você está assim. Tá bom?
Gente, muito obrigada, tá, Cleide, pela sua participação. Muito obrigada, pessoal, pela participação de todos que estão acompanhando nas nossas redes sociais depois, tá? Podem deixar seus comentários, suas dúvidas, sugestões. Na próxima terça estaremos aqui novamente no mesmo horário, batendo um pouco mais de papo, com mais estratégias, com mais ferramentas, para que vocês possam ter o resultado que vocês tanto buscam, tá? Gratidão a todos e vejo vocês então na nossa próxima live na próxima semana.